O passo a passo de hoje vai ser chapéu. Chapéu de proteção. A minha filha não se adaptou à máscara. Eu fiquei pensando como que eu poderia fazer para quando eu precisasse sair com ela. Aí eu fiz esse chapéu. Ele pode ser usado dos dois lados. Aí, para você virar, é só passar a cordinha. Os moldes eu deixei no link aqui na descrição. O tamanho, eu fiz pro tamanho dela, ela vai fazer 4 anos. Então, de 3 a 5 anos dá para usar, que eu fiz um pouquinho maior, porque quando tudo isso passar, é só tirar o velcro da parte de baixo, que dá para continuar usando. Mas quando vocês forem fazer, tira a medida da cabecinha da criança, para ver se precisa aumentar ou diminuir. Essa cordinha também aqui é opcional. Eu preferi colocar para ela ter menos contato com o chapéu. Ele fica bem, como eu fiz um pouquinho maior para ela usar mais, então não ficar tendo contato. Eu fiz esse da gatinha e fiz esse da Minnie também para ela, que ela adora. Tudo com uma forma para ela poder usar, para ela se adaptar. Esse aqui ainda não finalizei não, tá faltando só colocar o velcro. O velcro e o lacinho. Deixei assim pra vocês verem que dá pra usar como Mickey também. Aí é só botar o lacinho. Mas hoje o nosso passo a passo vai ser o da gatinha. Que é esse aqui. E pra quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho. Pra quando tiver um vídeo, você vai ser informado. Vamos ao passo a passo? Eu sou a Rita, do Sonho de Clara Atelier. Vocês vão precisar de plástico cristal, manta R1 ou R2, 2 tipos de tecido, para o forro e para a peça principal. Para a peça principal eu estou usando brim, e para o forro estou usando tricoline, mais velcro e os moldes. Os moldes eu vou deixar no link aqui embaixo. Vamos começar marcando o rosto do gatinho. Vamos pegar a parte do meio, vamos dobrar ela e fazer a marcação no meio do tecido. Pegar um molde, dobrar no meio e colocar em cima da marcação do tecido. Com uma caneta fantasminha, vamos passando, mas com força, para poder sair do outro lado. Depois é só passar em cima.
Depois que você fizer todo, tem que ficar bem certinho, igual o molde. Eu vou bordar. Eu tô usando linha de crochê, mas vocês podem pintar também. Eu vou bordar. Vou começar com os olhos. Vou começar desse lado primeiro. Pego lá no final da marcação. E vou fazendo pontinhos. E dando uma distância. Vou fazer mais um ponto. Tem que colocar em cima certinho da marcação, para não ficar torto. Deixo esses espacinhos aqui. E agora eu vou pegar aqui no final, ó. No final do cílio, vou lá na pontinha. Vou pegar aqui em cima da onde eu comecei. Para poder fazer o outro cílio. Vou pegar de novo em cima da onde eu comecei aqui. E agora eu vou colocar aqui, ó, para poder tampar esse espaço. Vou pegar em cima. E assim eu vou fazendo, para poder tampar os espaços. Pego em cima. Pego. E ele ficou assim. A parte de trás ficou assim. E agora, vou fazer todo ele. Eu adiantei um pouco o vídeo para não ficar muito demorado. Mas aqui é a mesma coisa, é só vocês irem e voltar. Agora eu vou fazer essa parte aqui. Vou começar por aqui. É só ir um pontinho, um espaço. É a mesma coisa de cima. E voltar. Agora eu vou fazer o contorno todinho do focinho, do narizinho.
E aqui agora, eu só vou preencher. Vou lá no cantinho e volto. Tem que ficar bem encostadinho pra não aparecer. Aí ficou assim. Agora vamos pegar, vamos unir, vamos fechar. Vou passar uma costura aqui e vou passar uma costura aqui. Eu passei. Agora vamos marcar o meio. Vou pegar costura com costura e vou marcar o meio. Vou marcar o meio da parte de cima também. Só dobrar. Unir pique com pique para poder fazer o do outro lado. Agora, vamos colocar assim, aí tem que tomar cuidado para não colocar o desenho de cabeça para baixo. Vou pegar o direito e vou botar sobre o direito da outra peça. A dica que eu dou, você vai, para quem tá acostumado não, mas quem é iniciante, ir colocando o alfinete. Porque ele tem que ficar bem certinho, ele não pode ficar nem sobrando e nem faltando. Porque senão a peça depois fica feia, fica repuxando. E nem na hora da costura, tem que costurar assim rentinho, tecido com tecido. Porque se costurar desse jeito, dá diferença também. Aí ficou certinho. Agora eu vou lá, vou passar uma costura. E ela ficou assim. Por isso que eu falei com vocês que tem que ficar certinho. Porque senão fica repuxando, na hora que vira, fica muito feia, aquela peça toda enrugada ou esticada. Agora eu vou dar pix em volta. E agora eu vou costurar essa peça na manta. Eu prefiro costurar ela assim, mas vocês podem também recortar ela do tamanho e costurar. Eu acho melhor assim. Agora eu vou lá, vou costurar por todo a beiradinha, eu vou prender, vou recortar e vou unir a lateral. E ela ficou assim. Aí eu vou abrir a costura. Aqui, se você quiser passar o ferro, você pode. Aí eu vou colocar o forro, o direito do forro com o direito da peça. E vou alfinetar ela todinha, botando costura com costura. E vou costurar a volta dela todinha, só a parte de fora. Agora eu costurei em volta toda e dei pique em volta. Na hora que vocês costurarem, só presta atenção para ficar, ó, a costura do forro tem que ficar rentinha com a costura da peça principal. Senão fica feio. Agora é só desvirar e ajeitar.
Você vai passando a mão. Se quiser passar o ferro também pode. É porque eu prefiro passar o ferro no final. É só ir ajeitando com a mão. Depois que eu ajeitei, eu fui pespontar. E aconteceu isso aqui. Então, não pode deixar acontecer isso aqui. Você tem que prestar atenção, porque como vai poder usar dos dois lados, se ficar assim, fica muito feio aparecendo o tecido de fora. Então, agora, ele tem que ficar assim, ó. Porque aí, quando virar lá, na hora que virar, quando a criança for usar desse lado, para não aparecer o tecido de baixo. Aí, agora eu vou pegar, vou desmanchar e vou arrumar. Agora eu já arrumei ela. Agora ela ficou boa. Agora nós vamos botar a parte de cima. Vou pegar o direito da parte de cima com o direito da parte de baixo. E vou alfinetar e vou costurar. Aí ela ficou desse jeito. Na hora de vocês encaixarem essa parte aqui, vai parecer que essa parte aqui tá menor, mas não, porque passou tanta costura que ela encolhe um pouquinho, mas é só ir ajeitando. Bota no pique. E não esquecer de olhar, ó. A costura tem que ficar rentinha. Agora vamos colocar o forro. O forro nós vamos virar a peça. Vamos botar ela do lado do avesso. Vou pegar o forro, vou botar o direito com o direito aqui dentro. Direito com direito. Agora é só alfinetar. Vou passar uma costura em volta, deixando uma abertura, mais ou menos dessa largura. Eu desvirei a peça naquela abertura que eu deixei. E ela ficou assim, toda embutida. Agora, vamos passar uma costura aqui. Vamos fechar a abertura. Agora, é só botar a beiradinha em cima da costura que nós passamos. Agora, eu vou fazer um ponto invisível, fechando essa abertura. Vou pegar a parte de baixo e no tecido de cima. Embaixo, eu vou pegar embaixo da costura, ó. Pego em cima e vou pegando embaixo. Pego em cima e vou pegando embaixo e ajeitando. Beiradinho do tecido de cima. Pego embaixo. Ajeitando. Até terminar. Agora é só arrematar. As 3 voltas. E ele vai ficar assim. Porque eu preciso que ele fique bem certinho desse lado, porque eu vou pespontar desse lado aqui. E na hora que você for pespontar, você vai ajeitando o tecido. Pro pesponto pegar em cima dessa parte aqui. Aqui, ó. Eu pespontei do lado de fora. E você tem que prestar muita atenção pra ele ficar certinho. Eu prefiro pespontar do lado do tecido principal. Eu acho que fica mais bonito.
você tem que prestar muita atenção pra parte de dentro ficar certinho, ó. Da mesma forma que ficou pro lado de fora, ele tem que ficar na mesma. Não pode cair nem ficar um lado mais alto do que o outro, mais largo.